bem-vindo a todos aqui ao nosso canal de informações, de pesquisa sobre a história de Campo Maior. Nesse momento nós estamos aqui do nosso lado com o senhor Ispo, uma figura das mais importantes para a história do esporte em Campo Maior. E nós tivemos a honra de recebê-lo aqui para uma entrevista, para colocar informações importantes sobre nosso Campo Maior. Então seja bem-vindo, senhor Ispo. É com enorme prazer que nós recebemos o senhor aqui. E a gente gostaria de começar aqui a falar com o senhor sobre o futebol em Campo Maior com a seguinte questão. Como é que começou a sua relação com a história do futebol em Campo Maior? Como é que começou a sua relação com o Caiçara? Prazer meu e nosso, do Caiçara também, em poder expor o que for necessário para essa equipe que faz essa pesquisa. A minha história com o Caiçara, ela vem mesmo de infância. Até porque eu nasci em 1953, o Caiçara foi fundado em 1954. Ela está dentro ali já nasci com sangue caixarino. E nos anos 60, por aí, a gente já tinha uma noção, já tinha 8, 10 anos, eu vi o Caiçara muito bem disputando as suas partidas. Mas na época, o Caiçara tinha um bom time e o torcedor, a juventude, a criança, ela vai muito pela paixão de um clube quando se tem um resultado. E os resultados do Caiçara, na época, eram muito bons. Não tinha como você deixar de torcer pelo Caiçara. O Caiçara de 60, de 61, 62, em que ele foi vice-campeão. E daí começou a minha história no Caiçara, como torcedor. Senhor Ispo, e como dirigente, quando é que o senhor começou a ser dirigente e por que houve essa vontade de ser dirigente do Caiçara Esporte Clube? Quando chegou nos anos 80, havia necessidade de resgatar o Caiçara. O Caiçara, ele estava parado, ele ficou uma época sem participar do campeonato, das competições da Federação Piauiense. E um grupo, na época formado por Francisco Pedro Barro, hoje, todos conhecem como pai do Maurício Barro, Raimundo Gomes Neto, Antônio Corrêa Jardim, Tarcísio Cruz, Zé Raimundo Miranda, pessoas que eram abnegadas pelo esporte, especialmente pelo Caiçara, me convidaram para ir para participar das reuniões. E desses encontros, havia necessidade de uma revolução no futebol de Campo Maior, especialmente ao Caiçara. E aí, na época, começou em 1983, quando eu fui o primeiro vice do Gomes Neto. O Gomes Neto tornou presidente do Caiçara, mas por ele ser bancário, ele não poderia ter essa função de presidente de clube, e aí delegou para mim como vice, assumiu o comando do clube. Eu assumi em 1984, o meu primeiro mandato, mas assumi apenas por questão de se manter o time na disputa. Nós estávamos disputando na época o intermunicipal do campeonato. E meu mandato mesmo oficial no Caiçara começou em 1985. Aí não, eu me tornei presidente. Certo, pode falar aí. Primeira vez. Né? Senhor Ispo, o senhor poderia falar para a gente aqui como foi esse processo de fundação do Caiçara, como ele aconteceu e também como surgiu esse nome Caiçara? Esse processo, eu era jovem, como eu falei, eu sou de 1953, o Caiçara é 1954. Mas até onde o levantamento que eu tenho em contato com aquelas pessoas que participaram do encontro, da fundação do Caiçara Esporte Clube, da reunião, esse nome foi um nome sugestivo na época dado por um funcionário público, hoje é Receita da Fazenda, mas na época ele era não me lembro o nome, como se chamava, a arrecadação do município do estado, mas ele trabalhava nessa parte aí, chamado Fernando Viena. Até onde eu sei, o Fernando foi quem deu esse nome, sugeriu esse nome de Caiçara Esporte Clube. Esta reunião, ela aconteceu 21 de janeiro de 1954.
foi quando fundou, e realmente foi a fundação realmente do Caiçara. Só que a parte de registro, e hoje é que se está registrado e documentado, aí o aniversário do Caiçara é 27 de fevereiro de 1954, mas a reunião foi 21 de janeiro de 1954 também, mesmo ano. E logo eles fizeram a ata, possaram a diretoria, que foi o primeiro presidente, o Oscar Duarte. Depois surgiu outros presidentes, como Zacarias Gondim e outros caiçarinos que assumiram, como José de Bamar Machado, como o Geraldo Puputa, José Epifânio de Souza, Tarcísio Cruz, Raimundo Gomes Neto, Antônio Corrêa Jardim. Foram nomes que são muitos, e a gente às vezes não lembra de todos, mas todos esses nomes participaram do início do Caiçara e também do desenvolvimento do departamento de futebol. Porque o Caiçara, quando foi fundado, é bom que se diga, naquela época as cores eram encarnado e branco. Está na ata de fundação. Então o encarnado e branco, ele começou a surgir de existência de alguns torcedores e jogadores que participavam do comercial. O comercial já existia, o nosso maior adversário. O comercial foi fundado em 21 de abril de 1945 e o Caiçara, 10 anos após, essa dissidência que houve do comercial foi que surgiu a ideia de fundar um outro clube. E esse clube que foi fundado, que era o Caiçara, ele era patrocinado pelo comércio local, como as Casas Moraes Souza, Marques Jacó, que deu essa ideia e pagava os jogadores para que os jogadores participassem das competições. E Antônio Corrêa Jardim, Raimundo Gomes Neto, Edmar Corrêa e outros mais, Mário Braga, trabalhavam no Banco do Brasil, era funcionário do Banco do Brasil. E esse grupo, eles se cotizavam e pagavam os jogadores. Os jogadores passaram pelo Caiçara, como os jogadores de 1962, Cabo Dúcio, Coló, Fumaça, Geraldo Puputa, o próprio Geraldo Puputa, Deca, Zé Duarte. Esses são os mais antigos. Nós temos jogadores mais recentes, como Catita, Zé Henrique da Silva, Júnior, Raimundo Ronaldo França Júnior. Foram jogadores muito importantes para o elenco do Caiçara. Mas a história da fundação do Caiçara é essa aí, foi através desse encontro no dia 21 de janeiro de 1954. E a data registrada, 27 de fevereiro de 1954 também, 27 de fevereiro de 1954, foi que surgiu esse nome Caiçara, Caiçara Esporte Clube. Isso dado pelo senhor Fernando Viana. Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas não cheguei a vê-lo dentro do estádio. Nós sabemos que o senhor foi um dos grandes articuladores, esteve ali à frente para que o Caiçara tivesse uma sede. Como foi essa luta para que o Caiçara tivesse uma sede? Como foi que isso aconteceu? É bem interessante essa sua pergunta, porque quando eu assumi o Caiçara, em 1984, sendo visto do Gomes Neto, ele renunciando e eu assumindo, o Caiçara não tinha nada. O meu primeiro mandato, na verdade, foi em 1985. Eu assumi o Caiçara. Quando eu fui para assumir o Caiçara, no dia da posse, eu perguntei: o que é que o Caiçara tem? Nada. Apareceu 10 chaveiros, patrocinados pelo Tarcísio Cruz, na época, que é uma calçadeira, e apareceu o patrimônio do Caiçara. Não tinha jogadores, não tinha chuteira, na época era normal, a gente comprava material para dar aos jogadores, não tinha a área. Soube que a prefeitura tinha doado uma área na época com o prefeito, me parece que era João de Deus Torres, da época, não tenho bem a memória, mas essa área no bairro Cariri, chamado de Maguari. Ainda existe, até hoje, esse campo Maguari, mas não foi registrado. E aí, com isso, me veio uma ideia de a gente comprar um patrimônio para o clube, comprar a sede. E a gente lutou. Fizemos primeiro grande bingo do Caiçara, uma rifa, e que o que recorda era um televisor colorido, na época, muito bom, uma novidade para os compradores da rifa. E só me recordo inteiro, quem foi que ganhou foi o Silvio, irmão do Flávio Bona, hoje falecido, e ele também falecido.
ele ganhou essa TV colorida, TV grande. E daí começou a aparecer o dinheiro. Fizemos um grande time, em 1985, um bom time. E chegamos às finais de turno, em 1985. E nessa final de turno, com o River Atlético Clube, o Caiçara, a renda foi boa em Teresina, a renda era dividida, e a renda muito boa. E aí, com esse dinheiro, nós compramos a nossa sede, que por muitos anos foi o nosso endereço, ali na Avenida Marechal Castelo Branco, na entrada de Campo Maior. Todos sabem dessa grande área. Hoje não é mais do clube essa área, infelizmente, como eu sempre disse, mas aí compramos. E começamos todos unidos, todos trabalhando, todos dando o máximo de si, os associados, os não associados, os torcedores, buscando material, fazendo aquele mutirão para que a gente construísse alguma coisa, que a gente pudesse, os caiçarinos, se encontrar no final de semana e ter sua área de lazer, de bater a bolinha, de correr e tudo. E isso foi feito em 1980, o terreno foi comprado em 1985, em 1986, 27 de fevereiro de 1986, foi lançada a pedra fundamental. A área foi comprada do José Olímpio da Paz, é um caiçarino, fundador também, na época, e os filhos passaram um documento na condição de, quando fosse feito o inventário da família, passaria o documento direto para o Caiçara Esporte Clube. Isso em 27 de fevereiro de 1986. Em 10 de outubro de 1987, a área já estava construída. Tem até uma história bonita que eu vou contar depois sobre essa área. Então, em 1987, houve o primeiro grande evento mesmo no Salão Nobre, considerado o Salão Nobre, Barracão. 10 de outubro de 1987. Não aconteceu o evento, a grande festa, mesas vendidas, todo mundo empolgado para essa festa. Não aconteceu essa grande festa, esse grande baile, porque foi a data em que teve o falecimento do meu pai, João Pingo, João Alda Silva. E lá, nesse dia, a diretoria achou por bem, eu não estava, mas no evento, porque meu pai estava passando já na reta final, tinha 84 anos, e a diretoria resolveu, em solidariedade à família e a mim, pessoalmente, cancelar o evento. Ele morreu às 10 da noite, o evento foi cancelado 8 horas, porque já estava na reta final. Senhor Isco, você contou a história aí da fundação da sede do Caiçara, e agora nós queríamos saber, hoje o Caiçara não tem mais uma sede física. O que aconteceu para que o Caiçara não tivesse mais essa sede? E há uma proposta de ter uma nova sede para o Caiçara? Muito boa essa pergunta, porque é o seguinte, eu fiquei no frente do Caiçara até esse mandato, a inauguração da sede, em 1991. Após o jogo da Copa do Brasil em Belo Horizonte, eu passei o Caiçara para Montanha Correia Jardim. Aí vieram outros presidentes, até 1985. Eu saí em 1982, porque eu tinha que educar meus filhos, criar minha família, estava tudo já querendo entrar na universidade, aquela coisa toda. E nós passamos o Caiçara para outras pessoas. Eu fiquei isolado do Caiçara, assim, afastado do Caiçara, não foi isolado, afastado do Caiçara por 10 anos. Quando eu retorno, descobri que a área, o patrimônio do clube, que é o sonho de todos os caiçarinos, dos Campos Maiorenses, que foi feito grandes eventos ali, foi doado para o governo, uma parte. Olha, eu fiquei logo questionando, clube nenhum dá nada para o governo, se pede ao governo. E essa área foi doada para o governo, ficou só uma metade, onde funcionava o campo de futebol, e a intenção do governo, na minha opinião e de todos os caiçarinos, era que essa área fosse doada, mas que fosse do Caiçara. E eu descobri em documento que o terreno não era do Caiçara. O terreno foi doado direto para o governo do estado, para o Caiçara ter usufruto de apenas 5 anos sendo renovado. E quando eu retornei após 10 anos, do qual eu estou até hoje, é porque eu não aceitei com esse tipo de situação. Eu entrei na justiça, nós conseguimos reverter o quadro, mas o terreno foi criada uma fundação, é bom que se diga,
não é a fundação, uma associação dos torcedores do Caiçara. A associação, ao invés de ter colocado para a gente todos os sócios da época, que eram 134, dentro do quadro da associação, eles não colocaram, e nós não éramos sócios da associação. Apenas 2 ou 3 caiçarinos, que eram da relação dos sócios, participaram dessa associação. E aí, Joaquim, assim, o Caiçara Esporte Clube foi o grande perdedor. Veio a justiça, veio a grande briga judicial, conseguimos reverter, mas para a associação não quis mais devolver a sede para os caiçarinos, e veio a brigas trabalhistas, veio um bocado de assunto de jurídico que atrapalhou a sede do clube, e a sede do clube foi vendido, foi doado, foi dado, praticamente dado, para poder, foi para leilão uma parte, a outra parte ainda está ainda questionada no governo. E o Caiçara, respondendo a sua pergunta, não parou. A nossa diretoria não parou. Nós corremos atrás de recuperar o patrimônio e o prejuízo, e hoje posso lhe informar que o Caiçara tem uma área, não mais só de 4 hectares, porque lá era 4 hectares, era na entrada da cidade, era bem valorizada, tudo bem, mas hoje nós temos uma área de 15 hectares, à margem também da BR, que liga Campo Maior ao Teresina, a 10 quilômetros do centro da cidade, na localidade Água Branca. Lá vai ser o nosso futuro CT, estádio e salão social e toda a área de lazer dos caiçarinos. Senhor Isco, outro grande momento da história do Caiçara foi que ele conseguiu participar de uma competição nacional, a Copa do Brasil, e isso foi motivo de muito orgulho aqui, não só para Campo Maior, mas para o próprio Piauí, não é? Levar o nome de Campo Maior, do Piauí, para o espaço nacional. E aí eu gostaria que o senhor falasse desse momento, desse grande momento do Caiçara, e se possível também falasse quais foram as dificuldades enfrentadas. Nós havíamos sido vice-campeão e o representante do Piauí na competição era o Tiradentes. O Tiradentes teve dificuldade e não aceitou participar da Copa do Brasil, porque na época os gastos eram grandes, tinha muito gasto. Não é hoje que a CBF, as emissoras de televisão, paga tudo. Pelo contrário, dá dinheiro para os clubes. E na época a gente tinha que arcar com as despesas. E convocamos a diretoria, fomos chamados à federação. A federação nos autorizou, perguntou se a gente poderia participar. Eu disse que aceitava, se não aceitaria, eu disse que aceitava. Chamamos os jogadores. Dentro do elenco havia um acordo para a gente, isso é muito importante, que se caso a gente fosse para a Copa do Brasil, fosse campeão para a Copa do Brasil, o elenco seria o mesmo que fosse o campeão. Não conseguimos êxito, porque nós fomos só vice-campeão, perdemos o jogo até Teresina. Mas os atletas continuaram com a gente, o elenco todo. E reforçamos o elenco dentro do limite nosso. O nosso treinador era Francisco Lopes, o Boguinha. Outros treinadores se ofereceram, porque era uma competição nacional, uma competição que dava ênfase e nome a qualquer treinador. E eu, na época, não sendo teimoso, mas mantendo a palavra, disse, não, nosso treinador é o Boguinha. Ele vai treinar o Caiçara, nós vamos fazer o primeiro jogo. Fizemos o primeiro jogo no Albertão, perdemos o jogo de 1-0 e fomos para Belo Horizonte, em seguida, na semana seguinte. E o treinador era o nosso Boguinha. E os atletas, todos eles até hoje, têm uma memória fantástica, vibram. Ainda hoje eles gostam da matéria que a gente participou. E a gente foi para Belo Horizonte disputar o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, desde a nossa saída de Campo Maior até chegar em Belo Horizonte, nós temos uma história bonita. Nessa parte aí tem uma curiosidade. Nós perdemos o jogo aqui de 1-0 no Albertão, em Teresina. É bom que se registre que foi o primeiro clube do interior do Piauí a representar o estado do Piauí e fomos com muito orgulho. Perdemos o jogo no Albertão por 1-0, fomos para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o placar foi elástico, porque a estrutura, a organização, a diferença de clube era muito grande. Nós levamos uma goleada de 11-0.
mas todos nós ficamos comprometidos com a competição e cumprimos. E lá em Belo Horizonte, nós fomos todos eles bem assistidos na época, em 1981. Um jogo de memória até hoje para todos os atletas que estão ainda vivendo. Quem viveu aquela época sabe da nossa alegria, da nossa participação, dos jogadores. Jogadores, como muitos deles ainda não tinham nem visto um avião de perto, nunca tinham andado nem de avião. E aquilo ali tudo foi uma festa para a gente, foi uma comemoração muito grande, desde a nossa saída de Campo Maior até Belo Horizonte. E tem um fato inusitado nessa história, é que quando nós chegamos para ir para o aeroporto, no segundo jogo, essa história é interessante. O município, a prefeitura, tinha um ônibus chamado Marinete. E esse ônibus estava certo de levar os jogadores até o aeroporto. E no aeroporto, a gente pegava o voo pela manhã para Brasília, Belo Horizonte. E quando deu a noite, na época o prefeito era o Raimundo Carbureto, e fui pegar as passagens, encomendei ao Gilberto, gerente do Banco do Nordeste na época, que organizasse uma coisa aqui que eu ia pegar os bilhetes para a gente viajar na manhã de terça-feira. Quando eu chego à tardezinha à noite, veio a notícia que a Marisete tinha quebrado o ônibus e que não tinha carro. Aí o prefeito mandou oferecer um caminhão que tinha acabado de chegar de Canindé, o caminhão do senhor Mororó na época, tinha acabado de chegar de Canindé e estava com lastro dentro em cima do carro. E os jogadores iam todos sentados nesse caminhão. Aí o Gilberto, a diretoria, não aceitou. Nós, na época não existia celular, não existia essas coisas, era só orelhão. Ligamos para a Barroso, a empresa Barroso, o Chico Barroso, que era o proprietário, foi muito gentil com a gente, autorizou o ônibus a fazer o desvio da rota para deixar a gente no aeroporto. Assim foi a nossa viagem daqui de Campo Maior até o aeroporto de Teresina. Senhor Isco, e na sua opinião, quais assim as maiores dificuldades para um crescimento efetivo do time do Caiçara aqui na região de Campo Maior? Há apoio público, há apoio privado, há algum incentivo para que esse time possa realmente crescer? É verdade. O grande mal do nosso futebol não é só o Caiçara, porque para a gente chegar, como eu acabei de frisar, chegar a Belo Horizonte, nós tínhamos uma base muito boa, essa base praticamente toda de Campo Maior. E essa base, na época, os abnegados do Caiçara, que hoje se chama de patrocinador, os abnegados se doavam, se cotizavam, pagavam, às vezes juntava 2, 3 para pagar um jogador, 2 jogadores. O incentivo público sempre foi pouco, sempre. Acontecia. Um dos maiores incentivos, sem citar nome aqui, foi na época de 87, 88 e 90, até 88, que me parece que o prefeito era o César Ribeiro Melo, e logo em seguida veio o prefeito Carbureto, e daí vem outros políticos. Mas nós nunca tivemos assim um incentivo à base, um incentivo aos clubes, como hoje existe em Piripiri, existe em Parnaíba, existe em Oeiras, em outros clubes. Nós tentamos. Hoje, é bom que se diga, o prefeito João Ferro tentou viabilizar isso aí, incentivando agora para a segunda divisão, recente, mas na época a coisa era muito difícil. Isso foi muito difícil para a gente. A gente trabalhava muito, a diretoria trabalhava muito, nós fazíamos muito evento, muitas festas, buscava bingo, buscava isso para poder manter o elenco e o Caiçara na competição, nos campeonatos. E isso aí é muito difícil. A gente precisa buscar em Campo Maior, principalmente ao Caiçara, que eu sou o presidente, mais incentivo. O poder público é importante, mas o privado ele é muito importante também. Eu acho que os patrocinadores é muito importante. Hoje eu estou com a camisa muito bonita do Caiçara, que está aqui os patrocinadores, mas antes nós não tínhamos isso. Era 1, 2 no máximo. Então isso foi muito difícil para a gente. E ainda está sendo, mas com a abertura dos patrocinadores, a abertura do mercado, a coisa era tão assim que a gente não podia fazer propaganda de bebida.
de Brahma, de nada, aquelas maiores empresas que nós tínhamos na cidade de Campo Maior. A gente não podia fazer as propagandas porque era proibido. Mas hoje não, hoje o mercado se abriu e a gente está buscando parceria. Agora mesmo nós estamos buscando parceria, tem outros clubes também buscando parceria. E eu acho que a coisa vai melhorar muito para o futebol do Piauí, do Brasil, especialmente aqui de Campo Maior e ao Caiçara. Nós vamos buscar uma parceria com todas essas empresas, com todo mundo e com o poder público para melhorar. Eu acho que falta mais palavra, falta mais incentivo ao esporte de Campo Maior. Eu falo pelo nome do Caiçara, mas a gente vê também o esporte amador, os times de base. As categorias de base nossa do Caiçara, ela praticamente não existe. A gente compete uma vez no ano. Por quê? Porque o poder público municipal se afasta dos patrocínios das categorias de base. A gente ainda está mantendo porque a privada é quem nos dá essa sustentação. Então, seu Ispo, e o que é que falta para o Caiçara conquistar o seu primeiro campeonato piauiense, pegando a deixa aí dessas suas colocações que o senhor fez? O Caiçara já passou por vários problemas, inclusive problema de afastamento da diretoria, problema de afastamento do clube, suspensão do clube. Hoje o clube se encontra na segunda divisão por questão judicial que afastou o clube da competição. E estamos lutando para que retorne. E está faltando ao Caiçara Esporte Clube um título estadual e a gente está trabalhando para buscar uma competição nacional. A gente já foi campeão do interior em 1985, como frisei, foi quando nós arrecadamos esse dinheiro e compramos a nossa sede, à margem da BR, próxima a Campo Maior. Nós já fomos vice-campeão em 62, vice-campeão em 90, vice-campeão em 95, mas está faltando esse título para o torcedor do Caiçara. E com certeza a gente buscando mais a participação do poder público municipal, a participação das empresas privadas e especialmente dos abnegados, dos torcedores, dessa turma nova que hoje tem aí, o Caiçara, muita gente nova buscando, e a construção do nosso centro esportivo, do nosso CT, a margem da BR, isso tudo vai somar que logo em 2022, agora, a gente possa buscar uma vaga na competição da federação, na primeira divisão, na elite, e em 2023 ser campeão. Eu espero que o torcedor do Caiçara também aguarde por esse momento. Ótimo. Senhor Ispo, você sabe que hoje em dia, né, muitos clubes estão virando empresas privadas, né? E aí eu gostaria de ouvir aqui as suas colocações sobre isso. O que o senhor acha dessa nova modalidade? O que o senhor vê sobre essa situação, desses clubes virarem empresas? A Lei Pelé, ela garante que os clubes criem essa opção de se tornar empresa ou se manter uma sociedade sem fins lucrativos. A tendência hoje, à vista isso, é o Cruzeiro de Belo Horizonte, é o Botafogo, e outros clubes, por exemplo, de Minas Gerais, o Atlético, não é o Atlético Mineiro, mas é um clube fundado agora, recente, que está na primeira divisão. Tem muitos clubes já nesse caminho de fazer parceria com empresas, de se formar clube-empresa. Por quê? Porque hoje existe, mundialmente falando, na FIFA, uma parte, e que a Lei Pelé também ela protege isso aí, que o clube formador de atleta passa a ser um patrimônio do clube até quando ele estiver jogando e estiver recebendo dinheiro dos clubes que por onde ele passou. E isso é muito importante, é uma coisa fundamental para o futebol. Eu espero que o Caiçara seja um grande clube formador de atleta e também ele também possa descobrir jogadores, revelar jogadores para esse grande clube. E se tiver uma proposta, e essa proposta for inovadora para o Caiçara, para o futebol de Campo Maior, a gente chama a diretoria, a gente conversa com os diretores e escuta a parceria. Hoje tudo tem que ser abaixo da parceria, especialmente essa parceria de que o clube tem que virar empresa. Senhor Ispo, nós gostaríamos de saber o que motiva o senhor a estar na frente da diretoria do Caiçara. O que ele faz se dispor do seu tempo
por esse time que tão amado por seus torcedores? Eu sou torcedor nessa parte aí porque a gente gosta do clube, a gente ama o clube, afinal de contas a gente cresceu dentro do Caiçara, dentro do clube. E o que me faz muito é organizar, deixar o clube nas competições, nos eventos da federação, melhor dizendo, para as futuras gerações. Essas futuras gerações, elas não podem, a gente não pode esquecer, Campo Maior foi a terra do já teve, Campo Maior já teve o Caiçara, Campo Maior já teve o Comercial, Campo Maior já teve isso. Não, a gente tem que buscar exemplo. Apesar da minha idade hoje, eu estou com vou fazer 30 anos na frente dessa agremiação, não é por uma questão de orgulho querer não, é lutar para que a gente busque cada dia mais uma evolução ao Caiçara Esporte Clube. Foi um atraso muito grande a nossa perca do nosso patrimônio, mas vai ser um avanço também muito grande a construção do novo CT do Caiçara, da nova sede do Caiçara. Então isso me motiva essa parte de buscar sempre uma solução para resolver os problemas do Caiçara e, acima de tudo, satisfazer essa torcida maravilhosa, essa torcida do Bafo do Leão, essa torcida dos Cachaceiros, a torcida vermelha e branca de Campo Maior. Isso aí me empolga muito, me motiva muito a cada dia mais eu trabalhar para deixar o Caiçara num caminho em que outras gerações futuras possam continuar. Uma geração, eu acho que 2 gerações já se passaram. Eu sou a 3ª geração, mas vai vir mais gente nova para também dar continuidade a esse trabalho todo, com certeza. E isso é que me motiva muito. Seu Isque, eu gostaria agora de já lhe agradecer desde então pela entrevista e gostaria que o senhor deixasse aí suas palavras finais, suas considerações finais para o torcedor, uma palavra de esperança, de dias melhores para o Caiçara Esporte Clube. Eu gostaria que o senhor falasse aí com o torcedor que está vivendo nesse momento. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome do Caiçara, dessa oportunidade de vocês estar trabalhando com a gente. É dessa inovação também que a gente precisa. E o que eu muito, assim, fico encantado é como eu e outros abnegados do Caiçara fazem pelo Caiçara, é de vocês continuarem trabalhando, incentivando também o esporte e divulgando. E eu gostaria também de deixar aqui ao torcedor do Caiçara um abraço em todo o Brasil, não é só aqui em Campo Maior, mas no Brasil todo, onde quer que esteja, que vamos ter esperança, vamos aguardar, vamos trabalhar. Essa diretoria está diuturnamente trabalhando para dias melhores para o Caiçara. E com certeza dias melhores virão. Virão porque nós estamos trabalhando, a gente já buscou o novo patrimônio da sede. Nós temos alguns jogadores já revelados nessa 2ª divisão de 2021 que nós participamos. O clube foi bom, mas não conseguimos o êxito total. Mas com certeza em 2022 nós haveremos também de fazer um grande elenco e o torcedor do Caiçara espera por isso. E como eu já disse, em 2023 o nosso leão da terra dos carnavais retorne à elite do futebol piauiense, para não mais sair da elite e sempre representar bem o futebol de Campo Maior, do Piauí, no cenário nacional. Tem umas histórias interessantes. Na inauguração da sede do Caiçara, da ex-sede do Caiçara, em 1987, a gente havia muita dificuldade em buscar estrutura para a sede. E na época, essa história eu gosto sempre de contar, quem era o presidente, o prefeito do município era o Dr. César Ribeiro Melo. E eu fui pedir a ele essa manilha, porque estava sendo feito. Na verdade, não foi o primeiro ato. O primeiro ato foi solicitar do governo do estado as máquinas para aterrar aquela área que era muito alagada. E o governo do estado na época era o Dr. Freitas Neto, e eu não sei se era Freitas Neto, se era o Napoleão, mas era um desses dois, e autorizou o maquinário que estava fazendo uma estrada aqui no município de Campo Maior a buscar, junto com as caçambas e todo o maquinário, aterrar a área que era alagada do Caiçara, que hoje está lá, na ex-sede lá, cheio de casa, um condomínio. E
nós precisávamos de umas manilhas para poder fazer o acesso à sede. E nós chegamos ao prefeito, o prefeito disse, ele deu a manilha, deu 12 manilhas. E ele foi para Israel fazer um curso, mas tinha doado as manilhas para o Caiçara. E ao mesmo tempo tinha doado as manilhas para a igreja. A igreja estava construindo a paróquia do Boqueirão, cidade do Boqueirão do Piauí, e doou essa manilha para a igreja. Na sexta-feira, a inauguração foi no domingo, na sexta-feira, quando eu chego lá na sede, todo mundo empolgado, a cidade toda movimentada para essa manhã de sol lá, e um torneio de futebol, o rapaz do maquinário chegou e disse, olha, chegou aqui um padre valente, brigando aqui, discutindo, e querendo arrancar as manilhas. Eu disse, não, mas o prefeito me deu as manilhas. E o prefeito estava, na verdade, em Israel, tinha chegado no Brasil, não existia celular. A doutora Moreninha, irmã deles, chefe de gabinete, o vice-prefeito não podia autorizar, que era o professor Raimundo de Andrade, da época também, mas era uma marca horária. Eu fui falar com o prefeito em Salvador, por telefone. Ele disse, olha, eu estou fazendo uma manilha para a obra do Boqueirão lá, para a igreja, mas não tem problema não, pegue lá as manilhas. Não tinha nem 12, só tinha 9. E a manilha realmente era do Dom Abel, mas foi colocado lá, então acesso. Quando passou, inauguramos, fizemos aquela oferta, ele entendeu que a manilha já estava soterrada e não precisava fazer aquilo. Mas ficou chateado, né? o bispo da cidade. Na terça-feira, a gente fez uma comitiva para ir agradecer. O prefeito tinha chegado do exterior, da Bahia, e a gente fez uma comitiva, uma comissão para ir agradecer o prefeito pelas manilhas, pelo trabalho, pelo empenho, tudo isso lá na sede do Caiçara, estava muito bonito, tudo pintado, tudo novo. Aí quando nós já saímos, o bispo de Campo Maior, já falecido, Dom Abel, ia entrando, se cumprimentando, tudo bem, tudo tal, ele entrou. Quando ele terminou a conversa com o prefeito, o doutor César perguntou, Dom Abel, está tudo bem na cidade, não tem nada de anormal? Ele se virou, ele falava meio atrapalhado, e disse, Sérgio, tem um problema gravíssimo, o jeito dele falar, né? Aí o César, com aquele jeitão dele, em particular, disse, ô Dom Abel, qual é o problema? O que foi que houve? É porque a doutora Moraninha, inadvertidamente, deu as manilhas da obra do Boqueirão, da paróquia do Boqueirão, que está parada, para um clube de futebol aí, uma entidade aí de futebol. Aí o César se virou para ele e disse, ô Dom Abel, realmente não foi culpa da doutora Moreninha não. É que o presidente dessa entidade, o nome dele é Ispo. E no telefone eu confundi Ispo com Bispo. E autorizei entregar o material. Então essa história ela foi muito bonita, ela é bem cuidada. E ele não acreditando que eu era o Ispo, chegou lá na minha farmácia, no tempo eu tinha farmácia, e disse, como é o seu nome todo? Eu disse, Francisco Ispo da Silva. Ele disse, posso ver seu documento? Eu disse, está aqui, eu mostrei o documento para ele. Ele disse, ah, sim, sim. Você sabia que aquelas manilhas... Foi quando a gente sabia que o padre tinha passado lá na sexta-feira. Você sabia que aquelas manilhas não eram para o seu clube? Eu disse, não, Abel, não. Ele disse, não, mas foi o prefeito que autorizou. Eu disse, não, mas é porque confunde. Confunde mesmo, isto com bispo. Mas faça o seguinte, a partir de agora, para não ter essa confusão na cidade, está essa confusão danada, passe seu nome se chamar Aspo. E muita gente até hoje no Caiçara me chama de Aspo. Essa história é uma história bonita e que faz parte da vida do Caiçara.